Esta é a quinta parte de uma série de vídeos tutoriais sobre os princípios básicos da epistemologia. Como sempre, recomendo seguir os vídeos na sequência, porque os conteúdos seguem uma progressão explicativa, ok? No vídeo anterior, apresentei 3 argumentos céticos. Os argumentos foram o argumento da ilusão dos sentidos, o argumento do sonho, argumento do gênio maligno e a sua versão contemporânea, que é o cérebro numa cuba. Neste vídeo, apresentarei uma refutação para cada um deles. Então, é importante assistir o vídeo dos argumentos para depois entender a refutação, ok? Bem, começando então. O que podemos dizer sobre os argumentos céticos é que não há um consenso filosófico sobre a sua consistência. E então eu vou passar mesmo uma refutação de cada um deles. No vídeo anterior começamos pelo argumento da ilusão dos sentidos. Aqui também começarei com a refutação desse argumento da ilusão dos sentidos. Lembrando que o argumento da ilusão dos sentidos, ele, de modo geral, defende que os sentidos nem sempre revelam o mundo como ele realmente é. Então, nessa situação, um mesmo objeto pode ser visto de diferentes maneiras, por diferentes sujeitos e em diferentes contextos. Logo, o que percebemos dos objetos não são as suas propriedades reais, certo? Bom, como que isso pode ser refutado, né? Ou quais são as refutações mais comuns para esse argumento? O problema da hipótese da ilusão dos sentidos, que seria, de certa forma, uma falibilidade na percepção, e essa falibilidade dos sentidos é, na verdade, a refutação do argumento diz que essa falibilidade dos sentidos é, na verdade, um erro de inferência ou de julgamento, e não uma falha que é intrínseca da percepção, certo? Então, assim, o problema não está na percepção, mas sim na inferência ou no julgamento que é feito a partir dela, ok? Então, o erro não está na experiência em si, mas sim no juízo adicional que se faz sobre a natureza real do objeto, ou no caso da realidade que estamos a tratar. Em geral, os argumentos contrários ao argumento da ilusão dos sentidos, eles baseiam-se na perspectiva que os sentidos enganam, mas também oferecem garantias confiáveis, certo? Por exemplo, a percepção do frio e do calor. Segundo eles, diferentes percepções não significam falsidade nessas percepções e defendem que é possível melhorar ou corrigir a percepção, porque o problema não está nelas, né? Ou em suas imperfeições, mas sim justamente o que foi dito ali no começo, num erro de inferência ou de julgamento delas. Por exemplo, ilusões de ótica, como a refração, têm explicações científicas e não invalidam a confiabilidade geral dos sentidos, certo? Também que o próprio Descartes tratou dessa ilusão dos sentidos em Meditações sobre a Filosofia Primeira. Ele discute a falibilidade dos sentidos e, de certa forma, como a própria razão pode corrigir esses erros através do processo de dúvida metódica. Apesar de um dos argumentos céticos ser o Descartes, que é do gênio maligno, e como veremos no próximo vídeo, na parte 6, que trataremos só do Descartes, isso é apenas um método, é o método que ele cria. Então, o próprio o argumento do gênio maligno seria um método para se chegar para corrigir os erros desse processo de conhecimento. E o Locke também, no ensaio sobre o entendimento humano, ele explora como a experiência sensorial ela pode ser corrigida e aperfeiçoada pelo raciocínio e pela comparação com outras experiências. Então, essa é a refutação do argumento da ilusão dos sentidos. Agora, passamos, então,
para a refutação do argumento dos sonhos. E lembrando, só para fazer uma revisão aqui, que o argumento do sonho destaca a incapacidade de distinguir entre realidade e estado de sonho, né? O que implica uma incapacidade de saber se nossas experiências são reais. Se não sabemos se nossas experiências são reais, não podemos saber que aquilo que conhecemos é de fato, aquilo que sabemos se mostra um conhecimento fiável, ok? Bem, então, esse argumento, a razão pela qual se conclui que os sonhos são ilusórios quando se acorda, não é porque as sensações no sonho sejam intrinsecamente diferentes da vigília, mas porque elas não se encaixam na ordem geral da nossa experiência subsequentemente. O cérebro, o primeiro argumento é do Ayer, o segundo argumento é do Dennett, né, a segunda refutação, que ele fala que o cérebro ele não precisa simular o mundo de fora como um estado alterado de sonolência, digamos. E a certeza total que o cético exige para refutar o argumento do sonho é inalcançável para qualquer proposição empírica, pois a série de testes relevantes é infinita e nunca pode ser esgotada. E a possibilidade de estar sempre sonhando é uma disputa pragmaticamente irrelevante, pois empiricamente tudo seria igual. Porque se a gente pensar que como a gente vai distinguir que estamos a viver é um sonho e não uma realidade, então aquilo que estamos a viver, sendo sonho ou não, vai passar a ser a nossa realidade, certo? Para viver, devemos aceitar nossas crenças ordinárias. Se o ceticismo fosse tão radical que inviabilizasse a formulação da dúvida em si, ele se autorrefutaria conceitualmente, ok? Então, esse é o argumento do sonho. Passamos, então, para a refutação do argumento do gênio maligno e do cérebro numa cuba. Quem trabalha mais essa refutação, que é um argumento conhecido como o da realidade exterior, é o Moore, em A Defense of Common Sense. E ele faz isso em 1925 e argumenta que há certos fatos do senso comum que conhecemos, como a existência de objetos externos, e que essas crenças são mais razoáveis do que qualquer argumento cético. Moore também fala que, embora não tenhamos certezas absolutas, isso não significa que não possamos ter conhecimento. Ainda no Moore, aqui eu trago um trechinho do argumento dele, a prova do mundo exterior, onde ele diz: posso provar agora, por exemplo, que 2 mãos humanas existem, certo? Como? Erguendo as minhas 2 mãos e dizendo, à medida que faço uns gestos com a mão direita: está aqui uma mão. E acrescentar, gesticulando com a esquerda: e aqui está a outra. E se, ao fazer isso, provei ipso facto a existência de coisas exteriores, todos vocês verão que posso fazer isso de várias maneiras e não há necessidade de multiplicar os exemplos. Então, o Moore ele é bem simples e objetivo na sua argumentação. Ele defende que o senso comum nos fornece evidências imediatas da realidade exterior e como exemplo clássico da existência das suas próprias mãos. Então, segundo ele, sabemos que há uma mão à nossa frente. E a gente pode inferir isso porque acho que a gente pode coletivamente chegar a essa conclusão também, certo? Que a realidade ela não está ali no argumento dos sonhos e o argumento do cérebro numa cuba. Lembrando que são argumentos que fundamentam, de certa forma, ou dão base para o solipsismo, que é afirmar que a realidade está apenas no estado mental dos sujeitos. Então, não. Né? De certa forma, a realidade e o conhecimento da realidade ele é construído também de forma coletiva. Moore argumenta que coisas que podem ser encontradas no espaço se referem a objetos físicos que podem ser percebidos por múltiplas pessoas e cuja existência
não depende da percepção individual, certo? Também não existe, isso quem diz é o Dennett, eu gosto muito dessa frase dele, que não existe uma audiência interna a ser enganada, né? Porque se o argumento do gênio maligno e o do cérebro numa cuba, eles partem do princípio que vai ter ou um gênio, um demônio enganador, ou um cientista, vários cientistas malucos querendo enganar, o Dennett diz, não existe uma audiência interna a ser enganada. E essa percepção não é uma repressão, que é o que Dennett fala desse termo, né? Feeling num estado de estar cheio ou completo, podendo referir-se a um contentor, né? Ou um órgão, uma sensação de plenitude que vai complementar aquilo. Então, a percepção não é uma repressão da informação, na qual o cérebro preenche os vazios com substâncias mentais inventadas. Então, não existe. Eu gosto muito, de verdade, dessa refutação do Dennett. E a tarefa dos malvados cientistas ou do gênio maligno de transmitir os estímulos adequados para sustentar uma ilusão interativa na qual o cérebro tem mínima capacidade de explorar seu mundo imaginário, é computacionalmente intratável. Ou seja, para o Dennett, e eu estou de acordo com ele, o argumento do gênio maligno e do cérebro numa cuba não faz o menor sentido, de certa forma. Desde que você não faz o sentido, vamos explicar melhor. Desde que se tenha uma perspectiva naturalista sobre o conhecimento, ok? E não somos cérebros num tarro porque a quantidade de recursos necessários para sustentar a ilusão interativa a um ser minimamente inquisitivo é praticamente infinita. E isso é interessante porque se voltamos na ideia do filme Matrix, não sei quem assistiu ou não, embora seja um filme um pouco visualmente antiquado de efeitos especiais, eu digo que ele foi um filme que envelheceu mal, mas ele mostra isso. Acho que ali no filme como se torna a própria estrutura para sustentar essa ilusão em todos os sujeitos do planeta, que é o que fazem, senão não vou dar mais spoiler, não vou falar muito mais, mas basicamente é isso, acaba sendo uma quantidade de recursos, tanto que não, acaba por ser impraticável sustentar aquilo, ok? Como acabamos por ver ali no filme. Então é isso. Por hoje encerro esse vídeo. Foi bem curtinho, mas era apenas um complemento do outro, uma refutação. E a partir dos próximos vídeos, entramos primeiro no racionalismo de Descartes e depois no empirismo de Hume, dentro dessa linha dos princípios básicos da epistemologia, ok? Como sempre digo, ânimo com os estudos, estudar filosofia é muito interessante e até a próxima!